Boa noite para os alunos que estão aqui comigo na live. Bom dia para você que está acessando agora no domingo pela manhã. Olá para você que está acessando em qualquer outro momento esta live. O nosso desejo é que você possa compartilhar ah, este estudo e os outros estudos com seus amigos. Será uma oportunidade deles conhecer sobre o que João escreveu nas suas 3 cartas. Hoje estamos encerrando a terceira carta de João, que são as 3 do final do Novo Testamento. Quando a gente fala cartas, estamos falando os livros que João escreveu lá no final do Novo Testamento. Quando estamos falando do Evangelho de João, estamos falando do quarto livro no início do Novo Testamento. Então, só para você ter isto daí em mente. Hoje nós vamos estudar uma coisa que é meio inquietante, porque começa com uma pergunta muito difícil da gente responder de bate-pronto. E eu nem quero que você responda de bate-pronto. Porque eu quero que você, depois de todo o estudo que nós fizermos, você diga: eu sou meio este, meio aquele e ainda tem um dedinho daquele outro. E aí, então, você vai pedir a Deus sabedoria para mudar o seu jeito de ser. Mas a pergunta é essa: que tipo de membro é você? E eu espero que você não esteja achando, como eu sou pardo, o rei da cocada parda, entendeu? Eu espero que você simplesmente baixe a sua bola e tente realmente entender aquilo que Deus quer nos falar e como Deus quer nos falar. Legal? Vamos pedir sabedoria a Deus, para que Deus fale e nos dê, através do Espírito Santo, a sabedoria de entendermos aquilo que Ele quer nos mostrar na aula de hoje. Papai, na tua infinita misericórdia, nos abençoe. Nos dê sabedoria e entendimento para que a tua palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito no nosso viver. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria e ajuda-nos para que em tudo a tua graça possa ser manifestada no nosso viver. Aumenta a nossa fé e o nosso desejo em te servir, e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome através das nossas ações. Fazemos parte do teu corpo e queremos que teu Espírito nos ajude a enxergar de que maneira estamos agindo, porque o Senhor colocou um alvo e um padrão para as nossas vidas, de sermos pessoas aprovadas por ti e possamos saber manusear a palavra de Deus de uma forma que ela possa ser o instrumento de nossas vidas para glorificar e exaltar o teu santo nome. Por tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave está em João, no versículo 2. E João diz assim: amado, oro para que vocês tenham uma boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, ou assim como vai bem a sua vida espiritual. Então, ele está trabalhando na nossa vida e está nos dizendo que a oração de João aos seus filhos, dos quais ele tem evangelizado, dos quais ele tem apresentado a Cristo, que como eles têm cuidado do físico, que é importante, eles também possam continuar a cuidar do espiritual. E se cuidar do espiritual e glorificarem o nome de Deus, assim que verdadeiramente a bênção de Deus vai estar na vida dele.
Nós vamos ter 3 pessoas que eram membros da igreja. E vamos perceber 3 características que a Bíblia vai colocar de uma forma muito clara para todos nós termos em mente o que essas pessoas faziam na igreja. Hoje nós temos outros crentes com outras situações muito parecidas. Mas é importante que você tenha isso em mente, que Deus está trabalhando e nos dando sabedoria para termos esse discernimento. E aí, o primeiro personagem é Gaio. E a característica dele é um membro fiel. E isso está registrado no versículo 3. Veja o que vai falar neste versículo 3 sobre esta fidelidade. Pode ler, gente. Versículo 3. 3 e 4, né, pastor? Não, só o 3. Só 3? Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Muito bem. Eu quero trabalhar com vocês destrinchando esta fidelidade em 3 outras áreas. A fidelidade na verdade, a fidelidade no comportamento e a fidelidade no serviço. E assim nós vamos tentar entender um pouquinho do que ele acabou de dizer para nós, que ele está muito feliz pela fidelidade da maneira como ele está andando na verdade. Vamos tentar olhar e verificar isto? A sua fidelidade, o parâmetro de análise, qual é? Você pode dizer: eu sou fiel ao meu time. Eu não torço para nenhum outro time, eu não viro a casaca. Desde que eu nasci, eu sou e continuo sendo até morrer. Ok. Eu fiz essa pergunta essa semana. Que time que você torce? E ele disse, para minha infelicidade, Corinthians. E eu então fiz uma pergunta. O Corinthians é um time bom? O melhor? E aí eu fiz uma outra pergunta. Ele está em primeiro lugar? Não. Quem está em primeiro lugar, então o que ele é? E é verdade, né? Se ele não está em primeiro lugar, nesse momento, ele não é o melhor time. Aham. Essa é uma situação e é uma análise difícil para um corintiano falar. Porque o corintiano, ele não quer saber se está em primeiro ou se está em último, ou se ficou 21 anos sem ganhar nenhum título. Entendeu? Ele não quer saber disso. O que ele quer saber é que ele é corintiano e que ele é fiel. Ponto final. Mas não é sobre essa fidelidade que nós estamos falando, que é uma escolha. Também não estamos falando da fidelidade do matrimônio. Você é fiel? Eu sou fiel. Você nunca olhou para ninguém? Sim, eu tenho 2 olhos, eu olho. E quando você olha, de que maneira você olha? E tem outra maneira de olhar? Eu admiro a beleza. Ótimo, você admira a beleza. E se a sua mulher vê você admirando a beleza, o que que acontece? Ela me belisca porque eu não fui fiel. Mas você disse que era fiel. É, então, a fidelidade também não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu sou fiel à receita do bolo que eu estou fazendo. Ótimo. E você segue a instrução rigorosamente do bolo? Por exemplo, nós temos aqui uma receita que é a receita da Maria. É a melhor receita que nós já experimentamos de massa de torta. E aí, então,
A Emilce já tentou fazer gambiarra. Tem que colocar quantas medidas de farinha, Emilce? 8 colheres de sopa. 8 colheres de sopa. Ela já tentou fazer com 7, deu errado. Ela já tentou fazer com 9, deu errado. E não funciona. Tem que seguir fielmente. Mas se você segue fielmente a receita, não dá errado. Até hoje nós não perdemos uma torta quando é seguido fielmente. Então, você pode dizer, eu sou fiel à receita. Eu já tentei todas, nunca nenhuma ficou igual a essa. Eu prefiro esta. E aí, então, você não vai querer inventar na receita da outra pessoa. E aí, então, você está dizendo, então, esse padrão pode ser fiel? Ainda não é essa fidelidade que nós estamos trabalhando. A fidelidade que eu quero trabalhar com você hoje é uma fidelidade na verdade. Ser fiel na verdade é seguir a Cristo. Porque Cristo é a verdade. Porque se eu falasse, você seguir a Bíblia é a verdade, sem dúvida ela é. Mas a Bíblia, ela passa por tantas interpretações que é difícil. Mas teve uma pessoa que entendeu que Deus era a verdade e ele tomou uma única decisão na vida dele. A decisão que ele tomou de seguir a verdade foi essa. Enoque andou com Deus. Você talvez possa estar dizendo, por que não contou todos os passos que Enoque deu cada dia? Porque assim todos nós iríamos andar com Deus e todos nós iríamos para o céu e iríamos ficar felizes. Enoque não tem nada. Só tem Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Mas Jesus Cristo andou com Deus. E Jesus Cristo mostrou o tempo todo como viver, como fazer, o que falar, o que pensar, o como se colocar na presença de Deus, como investir tempo na conversa com Deus. Ele mostrou tudo. Basta você seguir os passos de Jesus e você estará andando com Deus. Isto é andar na verdade. Eu não vou fazer como a Emilce tenta, fazer uma receita da Maria com 7 colheres. Ou com 6, eu vou fazer com 8. Se lá está escrito 8, eu vou fazer com 8. E aí eu sei que vai dar certo a massa da torta da Maria. Então, o que eu espero é que você também, no seu caminhar com Cristo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas siga aquilo que Cristo está mostrando, porque Ele é a verdade. Então, vamos ver Efésios, o capítulo 4, os versículos de 14 a 16. Por favor, alguém leia para mim. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo tempo de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Muito bem, ele começa a trabalhar conosco antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, a palavra de Deus diz que você deve seguir a Cristo. Eu estou começando a. Primeiro, eu não sabia entrar nestes grupos e apareceu o primeiro
grupo de relacionamentos, e eu fiz parte. Aí eu só estava nele e meu pai começou a participar do Facebook. E aí meu pai disse: filho, você precisa entrar no Facebook, que você vai encontrar vários amigos seus de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. E falou. E aí entrei no Face. Hoje a nossa igreja já está em quatro redes. E eu não conheço todas as redes que ela está, né? E então eu tento acompanhar através do Face, publico lá todas as mensagens, todos os estudos, todas as aulas, para os meus amigos. E os meus amigos me seguem, participando dos cultos que eu vou postando, dos estudos que eu vou postando. E agora comecei a acessar o Instagram. Mas não é um perfil. Meu filho sempre fala assim: pai, o seu perfil é mais do Face mesmo, porque o senhor é velho, né? Os outros perfis são mais de gente jovem e tudo mais. Mas aí, eu não sei, eu acho que eu entrei errado no TikTok. Alguma coisa. TikTok. Isso. TikTok. Eu entrei no TikTok e aí é mais complicado ainda do que o Instagram. Mas vira e mexe, aparece gente amiga minha lá, postando coisas para eu ver e de vez em quando eu dou uma olhada. Mas, principalmente no Instagram, você coloca: eu sou seguidor e estou seguindo. Não, tem pessoas que me seguem e eu sigo pessoas. É isso que acontece. E aí, não é isso que Deus está falando aqui, não. Olha, eu sou um e você pode escolher a mim ou qualquer outra pessoa. Você pode fazer desse jeito ou de outra maneira. Não, ele está falando antes de tudo. Siga a verdade em amor, para que você possa crescer na sua intimidade com Cristo. Se você entender isto, você vai ser um elemento fundamental na família de Deus, porque você vai fazer com que todo o corpo possa ser ajustado, possa ser unido e possa ser um auxiliando o outro em todas as situações. E aí a igreja será edificada a si mesmo em amor. É isto que o Senhor espera que aconteça na nossa vida. Mas para que a gente tenha esta visão de fidelidade, na verdade, nós precisamos tornar aquilo que nós pensamos em ações práticas. E aí eu quero entrar na fidelidade do seu comportamento. O que você pensa, o que você ensina, é o que você vive, é o que você faz. É interessante que mesmo no tempo de Jesus, os ensinos de Jesus chamavam tanta atenção porque a palavra de Deus diz que Jesus falava com autoridade. E isso é algo muito importante. E a minha pergunta é: como você tem exercido a sua autoridade? Algumas pessoas exercem autoridade pelo medo. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí você faz. Mas não é bem assim que Deus espera que aconteça no seu comportamento, que você saia distribuindo ameaças. Ele gostaria que a sua maneira de viver conquistasse as pessoas para caminharem junto com você para fazer a vontade de Deus. E essa é a pergunta. Você atrai as pessoas como um imã para que elas enxerguem Cristo através de você?
Eu tenho tido algumas oportunidades de apresentar Jesus, que é o meu melhor amigo. E eu fico feliz quando isso acontece num caminhar. Aqui nós temos a sala, o salão social, e logo ele já sai quase na rua. E eu tive o tempo de conversar com uma moça do salão social até o portão. Eu disse: eu vou te acompanhar até o portão, porque eu quero que você entre no seu carro em segurança e possa ir para casa. E ela veio fazer um trabalho da administradora aqui, então eu fui com ela até o portão, aguardei ela entrar no carro. E nesse caminho, que é curto, eu tive a oportunidade de apresentar o meu amigo Jesus. E aí ela disse: sabe que eu nunca ouvi sobre isso, a despeito de eu ser uma religiosa. Eu costumo, de 4 domingos, eu costumo ir 2, 3 domingos no culto. Mas eu nunca ouvi alguém falando dessa forma como o senhor falou, com tanta paixão de apresentar a Cristo como o senhor apresentou. Eu preciso desse amigo. E hoje eu estava lá com um Cristiano e ela ligou para a gente acertar detalhes da próxima assembleia. E aí então o Cris percebeu a maneira como ela fala comigo, que já não é mais aquela fala que ela falava antes. Antes era uma fala toda comercial, agora ela fala comigo como se eu me tornei aquela pessoa que apresentou o melhor amigo que faz parte da vida dela também. Isto é bênção daquilo que Deus está colocando diante de nós. O seu comportamento deve espelhar tudo aquilo que você tem dentro. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu não estou falando de Jesus, se eu não estou falando que ele faz e como ele faz, é porque eu não estou experimentando o agir dele. Nós tivemos lá, como eu disse que iria, na segunda-feira visitar a irmã Alta. Mas que momentos preciosos nós tivemos, eu e Emilce, lá com a irmã Alta. E pudemos ali conversar, recordar tudo que Deus fez neste período, como Deus não trouxe à memória dela toda a luta, mas trouxe a ela o sentido de que se ela está viva porque Deus tem sustentado a sua vida e ela é grata a Deus por isso. E então pudemos ler a palavra de Deus e orar ali com ela. Eu orei, depois a Emilce orou. E ver com que carinho ela está sendo cuidada, de que maneira ela tem tido a bênção de Deus. E tudo isso porque Deus cuida de todos os seus. E então o irmão Miguel deu a notícia que amanhã, finalmente, a Alta vai estar de alta. Mesma palavra para significar duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa que depois de 50 dias no hospital tratando... 105. 105 dias? Uhum. Oxe, 105 dias tratando no hospital, agora volta para casa. Isso é bênção da parte de Deus, porque os próprios médicos reconhecem que foi Deus que fez com que ela pudesse voltar. Pessoas acostumadas a crer no racional tiveram que serem humildes para dizer: não fomos nós, foi Deus. E esta é a grande bênção, e a gente percebe que realmente é Deus que faz as coisas na nossa vida. E
Paulo espera que no nosso comportamento, como está em Efésios, no capítulo 4, verso 1, na parte B, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Nós fomos salvos por Jesus Cristo e Deus espera que nós possamos estar vivendo desta maneira através do nosso agir. Mas também ele quer dizer que a nossa fidelidade precisa ser apresentada no serviço. Mas, pastor, qual é a diferença de fidelidade no comportamento e de fidelidade no serviço? Muitas vezes a gente diz assim, eu sou cristão quando eu estou na igreja. Eu sou crente quando eu estou em casa. Deus está dizendo para nós que nós precisamos ser fiéis a Deus quando estivermos trabalhando. Veja o que ele vai dizer no versículo de 5 a 8. Leia, por favor. Amado, Deixa eu só amado, repetir o texto, por favor, pastor Cristiano. 3 João, versículos de 5, 3 João, versículo de 5 a 8, por favor. amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguns dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Muito bem, ele diz, amado, você é fiel no que você está fazendo. Ele está dizendo que Gaio está demonstrando a sua fidelidade no trabalho que ele está realizando. E nesse trabalho que ele está realizando, ele não faz o bem somente às pessoas que ele ama, não só faz o bem às pessoas que estão próximas dele, mas ele faz bem a todas as pessoas. Hoje eu estava estudando a Bíblia sobre esta situação. A ordem de Deus é que você deve amá-lo sobre todas as coisas, amar a você mesmo e amar ao seu próximo. E a pergunta foi essa: quem é o seu próximo? E a pessoa parou, pensou e disse: o próximo é aquele que está próximo de mim nesse momento. A minha pergunta é: você ama esse próximo como você ama uma pessoa que você tem relacionamento há 10 anos? Há 5 anos? Há 1 ano? Não, eu tenho graduação de amor. Você não pode ter graduação de amor porque o amor é de Deus, ele não vem para você graduado. Olha, aos jovens você pode amar com essa intensidade, aos velhos com essa intensidade, aos adultos com essa intensidade, com as crianças com essa intensidade maior. Não é assim que funciona. O amor de Deus, ele é um só. E esse amor Deus tem distribuído para que nós possamos distribuir a todas as pessoas. E se a gente começa a amar sem distinção, a gente passa a fazer a vontade de Deus. E é isso que Gaio está fazendo. Ele faz a todos, mas também faz aos estrangeiros. E quando ele faz isto aos estrangeiros, ele está cumprindo o que diz no versículo 8. Pois é nosso dever receber com hospitalidade aos irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor do Evangelho. Nós, no sábado, tivemos uma experiência muito gostosa quando 6 irmãos se tornaram partes da família de Deus. Se tornaram parte da minha família, da família de todos aqueles que estavam ali.
Mas sabe, o comportamento de todos que estavam ali não era daquele que está recebendo os novos membros na família. Eu não sei se o pastor Cristiano teve oportunidade de conversar com algum dos que foram batizados. Eu não conversei com ninguém. Não tive essa oportunidade. Conseguiu, pastor Cristiano? Não, como eu fiquei na cozinha, acabei só conversando com quem já estava envolvido na missão, mas os recém-batizados não. Porque cada um teve uma ação, cada um teve uma coisa e foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Mas surgiu um desejo no meu coração a despeito do lugar ser longe. Muito longe. De ir mais vezes. Porque no ir de mais vezes eu vou conhecer os meus irmãos e vou conhecer a história e as lutas que cada um deles estão tendo e vou poder ser instrumento de Deus cooperando em favor da verdade na vida deles. E eles precisam disso, sabe por quê? Eles estavam à margem da sociedade e foram alcançados pelo amor dos voluntários, têm sido modificado pela maneira como eles são tratados e como eles são amados, e agora se tornam filhos de Deus da mesma família que eu faço parte. E isso é muito importante a gente entender isto. Por isso que ele vai dizer em Romanos, no capítulo 12, versículo 13, compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Nós não podemos continuar despedindo as pessoas vazias, com as suas mãos vazias, diante de tantas necessidades que elas têm. Isso é muito importante. Nós precisamos encontrar, sim, uma maneira de que aquilo que nós estamos entregando à pessoa se torne realmente algo que ela vai se alimentar, se nutrir para o bem da saúde dela. E que ela não simplesmente pegue aquilo que você está dando, vá e venda e com isso possa usar drogas ou qualquer outra bebida que ela queira comprar. Mas o papel nosso é ser hospitaleiro com os santos. Mas muitas vezes, nem mesmo os da família de Deus, nós queremos conhecer as suas necessidades. Nós não queremos conhecer os seus desafios. Eu presenciei uma cena muito gostosa de ver, da Fernanda, que é uma das pessoas de nossa igreja, que ela tem deficiência auditiva e de fala, e então ela estava se comunicando com um jovem que está começando a voltar para a igreja. E aí ela começou a fazer sinais para ele, até que ele conseguisse entender que ele é muito importante para a família de Deus. E aí a intérprete se aproximou e aí ela conseguiu dizer tudo aquilo que ela queria dizer. E ela disse para ele o seguinte: você me abençoou quando você adorava a Deus ali na frente. Você faz falta. Volte para o Senhor. E ele ficou impactado. Porque ele nunca falou com essa jovem senhora. Mas ele ficou impactado de ter a bênção de poder ouvir isto e refletir nessa situação. Por isso ele está dizendo, compartilhe aquilo que você tem. Mesmo que você tenha toda a dificuldade, compartilhe o que você tem. Mas Hebreus traz para nós algo maravilhoso.
No capítulo 13, no versículo 2, ele diz: sem você saber, quando você está sendo hospitaleiro, você pode acolher anjos. Você já parou para imaginar? Você sendo hospitaleiro, não importando a quem quer que seja, você sempre vai procurar ajudar as pessoas e tudo mais. Você receber na sua casa anjos. Você pode ter essa bênção, desde que você pratique isto. Mas em Tito, no capítulo 1, verso 8, vai dizer: é preciso, porém, que você seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Quando você está recebendo alguém, não é para passar relatórios, é para você receber bem. O grande problema é que muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a pessoa destila um veneno mortífero sobre todas as situações. Me traz à memória uma coisa importante, que uma criancinha ficou muito doente. Mas na casa dela, na hora das refeições, os pais comentavam sobre todas as pessoas da igreja. E aí, nesse momento, você quer que eu chame o pastor para vir orar? Ah, o pastor que faz isso, isso, isso. Você quer que eu chame o diácono? Ah, o diácono que faz isso e isso. Quer que eu chame a irmã, fulano de tal? Ela que faz isso e isso. Para cada pessoa que eles quiseram apresentar para vir até a casa deles para orar, os pais já tinham falado alguma coisa ruim sobre eles. Não achou ninguém na igreja que eles não tivessem atingido com as suas falas. E ela disse: eu estou melhor. Deus escuta a minha oração porque vocês ainda não falaram mal de mim. É triste quando a gente esquece que as pessoas que estão à nossa volta estão ouvindo nossas reações. Este foi Gaio. Mas o próximo é Diótrefes, um membro egocêntrico. Esse termo, você vai descobrir que ele é muito mais do que egocêntrico. A Bíblia vai descrevê-lo. O versículo 9 vai dizer assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser mais importante entre eles, não me recebe. A primeira característica deste membro da igreja é que ele quer ser mais importante do que todas as pessoas. E a primeira característica que ele evidencia, ele é egoísta. Ele é o melhor. Tudo que eu faço é melhor do que qualquer um e qualquer coisa que outro faça. Sabe uma coisa que é importante quando você está servindo a Deus? E eu queria deixar isso bem claro para você. Quem vai dar nota é Deus. Tudo que a gente faz, quem dá nota é Deus. E a nota dele é aprovado e reprovado. Não importa o quanto você tenha se esmerado para fazer o que você fez. Se você não fez como o Senhor estabeleceu, ele vai dizer: reprovado. Já recebeu o seu galardão. Certa vez uma pessoa me fez uma seguinte pergunta: pastor, como devo agir quando eu faço qualquer coisa na igreja que as pessoas vêm me elogiar como se eu tivesse feito algo espetacular? Eu digo: você deve dizer a Deus toda a honra e toda a glória.
Se quando você recebe um elogio, você colocar isto para Deus, você cumpriu aquilo que Deus espera que você faça. Mas se você falar, eu arrasei, a palavra de Deus também diz, você já recebeu todo o seu galardão aqui na terra. Então tome cuidado como você está falando. Mas o grande problema é que as pessoas são tão egoístas que eles não só querem ser o melhor, mas também querem estar nos melhores lugares. O pastor Cristiano contou uma experiência do último casamento de um sobrinho meu. Mas a gente sentou nos primeiros bancos não porque a gente queria ficar nos primeiros bancos. Nós sentamos nos primeiros bancos porque o sol estava castigando e a gente queria que baixasse o sol para a gente poder se acomodar. Mas quando nós percebemos, os bancos de trás todos ficaram cheios. E aí, então, não conseguimos mais participar do casamento sentados. E aí, então, eu mesmo assisti o casamento em pé e o lugar que o pastor Cristiano tinha separado para a família dele acabou sendo de toda a minha família. Foi para lá a Emilce, foi para lá a Cíntia, foi para lá a Sofia e acabou usando todo o espaço que ele tinha separado e ele foi mais um que ficou em pé. Então, a gente tem que ter em mente que não era esse o objetivo nosso de estar na frente, mas o objetivo nosso era de não ficar pegando o sol, já que foi um casamento ao ar livre. Mas essas duas pessoas, eles chegaram diante de Jesus e fazem um pedido. E o interessante é como eles fazem o pedido e também a reação de todos. João e Tiago, eles se aproximam de Jesus e diz: Mestre, queremos que nos faça o que vamos lhe pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E responderam: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Todos os apóstolos ficaram indignados com ele. A pergunta é, por que todos ficaram indignados? Porque disseram, como eles puderam fazer antes de mim? Como isso é triste. Não sobrou um que tinha postura diferente. Senhor, pode deixar para eles esse lugar, não tem problema não. Todos tinham o mesmo desejo. Pensar só neles. Quando olhamos para Gálatas, Paulo escrevendo, no capítulo 6, verso 14, ele vai dizer, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu verdadeiramente possa glorificar o que Jesus fez na minha vida. E como eu tenho o privilégio de agora fazer parte do seu reino. Mas o outro aspecto é ser orgulhoso. Ele não só era o melhor, como ele não queria receber o apóstolo. E em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 5, nós vamos ter ali a orientação de que maneira eu devo proceder como membro da minha igreja. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças
aos humildes. Tivemos o privilégio de visitar essa semana o pastor Pedro. Se você quer ser abençoado, marca uma visita para ele. Você vai sair de lá feliz por ter tido esse tempo com ele. Feliz porque você vai perceber como Deus cuida e como Deus a preserva. Ele diz, tem umas limitaçõezinhas aqui na perna, mas a cabeça está ótima. A vista está um pouquinho avariada, mas dá ainda para ler a Bíblia. E a gente estava falando que ele tinha lido 103, 104 vezes, e aí ele disse, não, eu já li a Bíblia 110 vezes, estou terminando mais uma vez. Mas esta não é a quantidade exata, porque de 1950 a 1970 eu não contei, mas eu li muitas vezes. Eu passei a contar de 1970. Como ele não fez os gols e ninguém estava filmando, então a gente não vai saber realmente com precisão quantas vezes o pastor Pedro leu a palavra de Deus. Mas eu senti desejo no meu coração de gravar esse testemunho do pastor Pedro. E ele diz, hoje eu tenho pouca visão, mas eu tenho muito da palavra de Deus dentro da minha cabeça. E como isso é maravilhoso, porque o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E esta é a bênção que Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso ele diz, trate as pessoas dessa forma, porque Deus vai te abençoar. Mas a outra coisa que Diótrefes fez era uma língua maliciosa. Leia para mim o versículo 10 agora, do capítulo 3. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Carinha bom. Eu acho que se tivesse uns 3 ou 4 desse na igreja, a igreja fechava. Porque não tinha espaço para ficar os 3. Não importa que espaço tivesse a igreja. Porque todos querem ser o melhor, não tem espaço para o ego deles ocuparem espaço na igreja. A palavra de Deus diz que a nossa língua, ela é terrível quando ela não é usada para glorificar a Deus. Veja o que diz em Tiago, no capítulo 3, versículo 6, e depois versículo 9 e 10. Tiago 3, versículo 6, depois versículo 9 e 10. Pode ler. Assim, também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os homens do nosso corpo, colocada entre os membros do nosso corpo, perdão. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Agora 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim.
Não pode ser assim. Ponto final. Você está agindo assim? Para. Não faça mais. Porque Deus não aprova o agir do seu falar. E é interessante que as coisas estão mudando. Chega assim no ouvido da irmã Emilce e diz: irmã, quero contar uma novidade. A irmã Emilce já se arrepia toda. Porque novidade não é coisa boa. Novidade é coisa ruim que a pessoa vai contar. Eu já me vacinei. Quando a pessoa chega para mim, e olha, isso acontece até entre pastores. Quero te contar uma novidade. Você já contou para Deus? Não. Quando você contar, eu vou estar mais próximo de Deus ou mais distante de Deus? Não sei. Vai me fazer bem o que você vai contar ou eu vou querer também contar para uma outra pessoa rapidamente o que você me contou? E o teste final. O que você vai me contar agora glorifica o nome de Deus? Então não me conte, não. Você vai querer ficar sem saber? Eu já não sei tanta coisa. Vai ser só mais uma coisa que eu não sei. E eu não tenho problema de não saber as coisas. Porque a maioria das coisas que querem contar são coisas que eu não tenho nada a ver com isso. Vai ser uma mera fofoca que destrói a vida de pessoas. E isso é muito importante. Meu pai viveu uma situação de fofoca na igreja. E ele pegou a primeira pessoa que veio contar a fofoca e foi até a casa da segunda. Depois foi até a casa da terceira. Depois foi à casa da quarta. Depois foi à casa da quinta. Daqui a pouco ele estava com 10 pessoas seguindo ele. E ele não chegou no final da origem da fofoca. Mas ele resolveu parar. Meu pai nunca mais ouviu uma fofoca. Não significa que ele resolveu o problema de fofoca da igreja. Meus irmãos, a maledicência, o uso mal da língua, incendeia a igreja toda e abre a porta do inferno para ser adorado dentro da igreja. Não faça assim. Mas o grande problema é que ele não parou nisso. A influência dele era perniciosa. Não satisfeito com isso, ele recusa receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e expulsa da igreja. Quem deu esta igreja para ele? Quem disse que ele é o dono? Ele morreu por esta igreja? Ah, meus irmãos, a palavra de Deus diz: é bom que haja contendas, é bom que haja discussões para que os aprovados se manifestem. E estava faltando pessoas aprovadas para dizer a ele: cala-te. Você é um mero servo do Senhor. Seja como um servo do Senhor. Seja esse cristão. Mas o agir dele está no versículo 11. Veja como ele também era pecaminoso. Capítulo, terceira carta, verso 11. Pode ler. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. É isso que tem que ser colocado para as pessoas que estão agindo dessa maneira dentro da igreja. Pastor, o senhor não sabe há quanto tempo ele é membro da igreja. Não interessa.
Na igreja, antiguidade não é posto, meus irmãos. Na igreja, família grande não é símbolo de autoridade. Quanto maior é a família dentro da igreja, maior essa família tem com a responsabilidade de fazer o bem. Não imite as coisas más, não se associe a essas pessoas que estão querendo destroçar o reino de Deus e corromper a vontade de Deus dentro da igreja. Não permita que você seja envolvido em qualquer situação aonde você deixa de glorificar e deixa de exaltar a Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente. Por isso que Paulo vai dizer: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu não estiver imitando a Cristo, por favor, pare de me imitar. Paulo não estava dizendo que ele era perfeito e que se você seguisse apenas o que Paulo está fazendo, você estaria bem com Cristo. Não, Paulo está dizendo: olha, eu sou um referencial porque eu estou todo dia combatendo o bom combate. E combater o bom combate significa estar querendo ficar perto do Senhor. Ai, graças a Deus a gente acabou com a situação deste cabra. E que é irmão. Mas é um cabra da peste. É ruim demais. Não se associe, nem imite. Esse é o ponto final. Se eu tenho ações parecidas, clame a Deus a misericórdia dele para que você deixe de ter estas ações. Seja lá o quanto por cento você se enxergou com ações que ele teve que você já fez. Peça e clame a Deus a misericórdia dele e mude a sua maneira de ser. Mas há um outro servo do Senhor, Demétrio, um membro com um bom testemunho. Sabe qual é a parte boa? A nossa igreja e todas as igrejas são imperfeitas. Eu não sei, o pastor Cristiano não está colocando uma placa lá na igreja, porque isso é de fato e é real. Estamos em reforma. Mas a hora que a igreja estiver toda bonitona, a gente deve botar uma placa lá, pastor Cristiano. Estamos em reforma. Aí o pessoal fala: que negócio é esse? Não, mas agora a gente está em reforma não mais material, a gente está em reforma espiritual. A gente vai começar a trabalhar no discipulado, a gente vai começar a trabalhar fazendo com que as pessoas tenham paixão de falar de Cristo a outras pessoas, e nós vamos ver o reino de Deus crescendo. O pastor Cristiano chegou, eram 34 membros, e hoje, pela glória e graça de Deus, somos mais de 80 membros. Precisamos ser mais unidos, mais fortes, mais coesos, mais participantes. Mas precisamos ter as atitudes de Demétrios no viver da nossa igreja. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Inclusive, própria verdade. Nós também damos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo: de tudo que eu vi sobre Demétrio, ele é um bom servo de Deus. Todo mundo procura e fala bem dele. E por que Demétrio se destacou como Diótrefes se destacou pelo lado mal? Demétrio se destacou pelo lado bem.
Demétrios seguiu algo que está em Colossenses, e assim eu vou terminar a lição de hoje. Ele seguiu com o que está em Colossenses no capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para os que estão de fora. Nós somos cartas vivas do Senhor para toda a sociedade. Aproveitem o máximo todas as oportunidades. Como é difícil diante desta situação. Eu a cada momento percebo que não é uma coisa tão simples a gente julgar na parábola do bom samaritano. Eu não sei se você já se pegou tão ocupado que você não atendeu uma pessoa que precisava. Mas a parábola do bom samaritano diz: quando dois que deveriam estar ajudando não ajudaram, um que não deveria ajudar, ajudou. E Deus usa esta parábola para dizer quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. E a resposta foi aquele que usou de misericórdia. Cada situação que você vê, você tem que usar de misericórdia como Deus usa de misericórdia na sua vida. Eu sei que isto vai atrasar as coisas que você está fazendo. E atrasa mesmo. Mas como é bom você aproveitar cada oportunidade. E ele diz no versículo 6, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. Essa era a reclamação da irmã Alta. Tudo sem sal, pastor. Tudo sem sal. Tudo sem sal. Eu entendo, irmã Alta. Eu entendo. Eu já passei aqui vários tempos. Só que eu fiz contrabando de sal. Cristiano pegou saquinhos de sal e levou lá para o meu quarto. E aí eu pude pôr mais um pouquinho de sal lá. A Cíntia levou sal Não entrega meu para mim. pecado não, pastor. Porque era difícil ficar comendo a comida sem sal, né? Mas quando punha uma pitadinha de sal, esses dias a gente estava olhando um produto e a minha esposa disse assim, tem 1000 miligramas de sódio. E eu falei, isso é muito? Ela disse, é. Então, pastor Cristiano, numa grama tem quantas miligramas? Numa grama? Quantas miligramas tem? Não faço ideia. 1000? Fugiu da escola. Tá bom, irmão Miguel, numa grama, quantas miligramas tem? Uma. Tem. Tá fechando o microfone. Ainda continua, irmão Miguel. Se eu entendi direito, são 1000. Isto cada grama tem 1000 miligramas. Eu falei, tá vendo esse pacotinho aqui? É isso aqui que você tá falando. Agora, você põe isso aqui num litro. Não é tanto, né? Eu falei, é só a gente saber qual é a quantidade que tá falando que tem lá, né? Aí ela viu no outro, mas nesse outro é 1.800 miligramas, né? É muito importante a gente entender que ser temperado com sal não é salgar demais e não é ficar sem sal.
é estar no ponto certo. Mas por que você tem que agir no ponto certo? Para que você saiba como responder a cada pessoa o que você está fazendo. Então essa é a bênção de Deus. E eu espero que agora, quando eu faço a pergunta a você, como você tem agido como membro em sua igreja? Eu espero que você tenha uma conversa séria com Deus. Porque o importante não é o que você pensa, é o que Deus pensa de você. É tão bom ouvir Deus falando sobre Jó. Viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Jó achava que já tinha tudo com Deus. Depois de passar por toda a provação que Jó passou, Jó termina o livro dizendo: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. Queridos, nós temos um Deus que se permite pôr à prova. E porque Ele se permite pôr à prova, nós temos a grande felicidade de também parar de ser reprovado e passar a ser aprovado. Que você seja mais Gaio, mais Demétrio e nunca Diótrefes, para que o nome de Deus possa ser engrandecido. Amém? Obrigado pela aula, pastor. Estamos encerrando a nossa revista sobre as 3 cartas do apóstolo João. Encerrando esse quadrimestre, a gente convida você a estar conosco na próxima temática. Vamos estudar as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Não esquece, você que está aí pelo YouTube, deixar o seu like, sua curtida, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa celebração da manhã. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e boa semana. Obrigado, pastor Salovi. Deus abençoe os irmãos. Obrigada, pastor Salovi. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, Tchau, tchau. pastor Salovi. Obrigado, os irmãos, e Deus abençoe a todos. E dê cada dia mais sabedoria Amém. para